Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. No livro de Lucas 24 apresenta a ressurreição de Jesus e suas aparições aos discípulos, confirmando a vitória sobre a morte e o cumprimento das promessas divinas. O capítulo destaca a renovação da esperança, o entendimento das Escrituras e o envio dos seguidores para testemunhar a mensagem de salvação ao mundo. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Lucas 24 do livro de Lucas da Bíblia. A ressurreição. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. 2 E acharam a pedra revolvida do sepulcro. 3 E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. 4 E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens, com vestes resplandecentes. 5 E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? 6 Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. 7 Dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. 8 E lembraram-se das suas palavras. 9 E voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. 10 E eram Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. 11 E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. 12 Porém, levantando-se Pedro, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu os lençóis postos sós, e retirou-se, maravilhado consigo mesmo do ocorrido. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Em Lucas 24 é o capítulo da vitória, da esperança e da confirmação da fé. Vou explicar de forma bem didática, clara e organizada, para que você compreenda não só o que aconteceu, mas a mensagem profunda por trás disso. Tema central do capítulo: Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte. Isso confirma que ele é o Filho de Deus e garante esperança, perdão e vida eterna. Primeiro, a ressurreição, versículos 1-12. O que acontece? Primeiro, as mulheres vão ao sepulcro para cuidar do corpo de Jesus. Segundo, a pedra está removida. Terceiro, o corpo não está lá. Quarto, 2 anjos anunciam: ele ressuscitou. Significado: 1 Jesus não está mais morto. 2 Tudo o que ele havia prometido se cumpriu. Frase-chave: Por que buscais o vivente entre os mortos? Isso quer dizer, Jesus está vivo, não faz sentido procurá-lo entre os mortos. Lição: 1 Deus cumpre suas promessas. 2 Mesmo quando tudo parece acabado, Deus está agindo. Voltamos a ler. No caminho de Emaús. 13 Eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. 14 E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. 15 E aconteceu que, indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. 16 Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. 17 Então Jesus perguntou: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estristecidos? 18 E respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? 19 Perguntou ele:
Quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. 20 Como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. 21 E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. 22 É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. 23 E não achando seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. 24 E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém, a ele não o viram. 25 Então Jesus lhes disse: ó nécios, e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. 26 Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. 27 E começando por Moisés, e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. 28 Chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. 29 E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. 30 E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o, e lhe deu. 31 Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. 32 E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando, pelo caminho, nos falava, e quando nos abria as Escrituras? 33 E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11, e os que estavam com eles. 34 Os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. 35 E eles lhes contaram o que lhes acontecerá no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Segundo, os discípulos no caminho de Emaús, versículos 13 e 35. O que acontece? Primeiro, 2 discípulos estão tristes e decepcionados. Segundo, Jesus caminha com eles, mas eles não o reconhecem. Terceiro, Jesus explica as Escrituras. Quarto, eles reconhecem Jesus ao partir do pão. Significado profundo. Tristeza e confusão humana. Eles esperavam um libertador político, não um Messias que morresse. Representa nossa frustração quando Deus age diferente do que esperamos. Jesus explica as Escrituras. Jesus mostra que o sofrimento fazia parte do plano de Deus. Nem toda dor é derrota. Muitas vezes é preparação para a vitória. O coração ardia. Eles sentiam algo especial ao ouvir Jesus. A palavra de Deus aquece, fortalece e renova a fé. Reconhecem Jesus no partir do pão. Eles só percebem quem ele é quando Jesus se revela. O encontro verdadeiro com Cristo abre nossos olhos espirituais. Lição: mesmo quando não percebemos, Jesus caminha conosco. Voltamos a ler. Jesus aparece aos discípulos. 36 E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. 37 E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. 38 E ele lhes disse: por que estáis perturbados, e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? 39 Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. 40 E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. 41 E não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, perguntou-lhes Jesus: tendes aqui alguma coisa que comer? 42 Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. 43 O que ele tomou, e comeu diante deles. 44 Jesus lhe disse: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. 45 Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. 46 E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos.
47 em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. 48 E destas coisas sois vós testemunhas. 49 Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A ascensão. 50 E levou-os fora, até Betânia, e, levantando as suas mãos, os abençoou. 51 E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. 52 E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. 53 estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. Terceiro, Jesus aparece aos discípulos. Versículos 36, 49. O que acontece? Primeiro, Jesus aparece no meio deles. Segundo, eles acham que é um espírito. Terceiro, Jesus mostra mãos e pés. Quarto, come diante deles para provar que está vivo. Significado: ressurreição real. Jesus não voltou como espírito, mas ressuscitou fisicamente. A vitória é completa, sobre o pecado, sobre o diabo e sobre a morte. Jesus abre o entendimento. Eles passam a compreender as Escrituras. Sem a ajuda de Deus, não entendemos plenamente sua palavra. Missão. Jesus diz que agora devem anunciar arrependimento, perdão e salvação a todas as nações. Nasce aqui a missão da Igreja. Lição: quem encontra o Cristo vivo recebe uma missão. Quarto, a ascensão de Jesus, versículos 50 a 53. O que acontece? Primeiro, Jesus sobe ao céu. Segundo, abençoa os discípulos. Terceiro, eles voltam cheios de alegria. Significado: 1. Jesus volta ao Pai. 2. Ele reina com autoridade. 3. Promete enviar o Espírito Santo. Lição: Jesus está vivo, reina no céu e continua presente por meio do Espírito Santo. Mensagem central de Lucas 24. Primeira, a morte não teve a última palavra. Segunda, a dor não venceu. Terceira, o pecado foi vencido. Quarta, a esperança renasceu. Quinta, Jesus vive. Principais lições práticas. Primeiro, Deus transforma sepulcros em lugares de vida. Segundo, mesmo quando não o vemos, Jesus caminha conosco. Terceiro, a Bíblia explica o sentido da vida. Quarto, a ressurreição garante nossa esperança eterna. Quinto, quem encontra Jesus recebe uma missão. Resumo simples em uma frase: Jesus venceu a morte para nos dar vida, perdão, esperança e um novo começo. Agora, vamos à explicação de Lucas 24, é o capítulo que mostra a vitória final de Jesus sobre a morte, a explicação espiritual de tudo o que aconteceu e o início da missão dos discípulos. Ele fecha o Evangelho mostrando que a crucificação não foi o fim, mas parte do plano de Deus anunciado desde o Antigo Testamento. Vamos por partes. Primeiro, o túmulo vazio, versículos 1-12. As mulheres vão ao sepulcro para terminar os cuidados com o corpo de Jesus, mas, primeiro, a pedra está removida. Segundo, o corpo não está lá. Terceiro, anjos anunciam, ele não está aqui, mas ressuscitou. Eles lembram que Jesus já tinha dito que seria entregue, crucificado e ressuscitaria ao terceiro dia. Significado: a ressurreição prova que 1. Jesus venceu a morte. 2. Ele é quem dizia ser. 3. O sacrifício foi aceito por Deus. Ligação com o Antigo Testamento. Salmo 16 de outubro. Não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Oséias 6:2. Ao terceiro dia nos ressuscitará. Jonas 1:17. Jonas 3 dias no peixe é visto como sinal profético. Mateus 12:40 explica isso. Pedro vê o túmulo vazio e fica admirado. Ainda está processando os fatos. Segundo, o caminho de Emaús, versículos 13 e 35. 2 discípulos estão indo embora de Jerusalém, tristes e decepcionados, achando que tudo acabou. Jesus se aproxima, mas eles não o reconhecem. Eles dizem algo muito importante:
nós esperávamos que fosse ele quem redimisse Israel. Ou seja, esperavam um Messias político, não um Messias que morresse. O ponto central aqui. Jesus faz um estudo bíblico com eles. Começando por Moisés e todos os profetas, explicava o que dele se achava nas Escrituras. Ele mostra que 1. O sofrimento do Messias já estava previsto. 2. A morte vinha antes da glória. Ligações com o Antigo Testamento. Provavelmente ele explicou textos como Isaías 53, o servo sofredor. Salmo 22, sofrimento e depois vitória. Gênesis 3:15, a promessa de vitória sobre o mal. Êxodo 12, o Cordeiro Pascal, Jesus morre na Páscoa. Eles só reconhecem Jesus ao partir do pão. Depois dizem, nosso coração ardia quando ele nos explicava as Escrituras. Significado. A ressurreição ajuda a entender a Bíblia. Sem ela, os discípulos não conseguiam ligar as profecias ao que aconteceu. Terceiro, Jesus aparece aos discípulos, versículos 36-49. Jesus aparece no meio deles e diz, paz seja convosco. Eles pensam que é um espírito, mas Jesus mostra 1. Suas mãos e pés, marcas da cruz. 2. Come peixe diante deles. Isso ensina que 1. A ressurreição é real e corporal, não simbólica. 2. É o mesmo Jesus que morreu. Depois vem uma das frases mais importantes do capítulo. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Essa era a divisão completa do Antigo Testamento judeu. Jesus afirma que toda a Escritura apontava para ele. Quarto, o resumo da mensagem cristã, versículos 46-48. Jesus explica o plano de Deus em 3 partes. 1. O Cristo iria sofrer. 2. Iria ressuscitar ao 3º dia. 3. A mensagem de arrependimento e perdão seria pregada a todas as nações. Isso cumpre a promessa a Abraão. Gênesis 12:3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora a salvação não é só para Israel, mas para o mundo todo. Os discípulos são chamados de testemunhas, viram e agora devem anunciar. Quinto, a promessa do Espírito Santo, versículo 49. Jesus manda que esperem em Jerusalém até serem revestidos de poder do alto. Isso se cumpre em Atos 2, com a vinda do Espírito Santo no Pentecostes. Joel 2:28 profetizou o derramamento do Espírito. Sexto, a ascensão, versículos 50-53. Jesus abençoa os discípulos e é elevado ao céu. Significado. 1. Jesus não apenas ressuscitou, ele foi exaltado. 2. Ele reina com Deus. Salmo 110:1, assenta-te à minha direita. Daniel 7:13-14, o Filho do Homem recebendo domínio eterno. Os discípulos voltam cheios de alegria, não de medo. Antes estavam escondidos, agora estão confiantes, adorando no templo. Resumo da mensagem de Lucas 24. Lucas 24 ensina que 1. Jesus realmente ressuscitou. 2. A morte dele fazia parte do plano de Deus anunciado no Antigo Testamento. 3. O Messias precisava sofrer antes de entrar na glória. 4. A ressurreição muda tristeza em esperança. 5. O perdão dos pecados agora é anunciado ao mundo todo. 6. Os discípulos se tornam testemunhas dessa verdade. 7. Jesus reina e envia poder espiritual para a missão. Se Lucas 22 mostra o sofrimento e 23 a morte, Lucas 24 mostra a vitória e o propósito final. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir, nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!